Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o Sérgio Gomes. E hoje eu estou dando início a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo está sendo já a terceira parte do estudo que nós estamos abordando aqui, falando sobre a batalha espiritual, fé e salvação. O tema que eu quero trazer hoje, irmão, é falando sobre as armaduras espirituais, de Deus, que tem como base bíblica em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 19. Ao longo do estudo eu vou trazendo mais outros assuntos, mas vamos abordar esses versículos aqui de Efésios capítulo 6, versículo 10. Ok? No versículo 10 está escrito assim, irmãos: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porquanto não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha que palavra, irmãos. Todos nós, irmãos, que fomos chamados para guerrear com Cristo, para fazer parte do exército celestial de Cristo, nós temos, irmão, que estar engajados nesse conflito espiritual. Todos os dias nós passamos por alguma batalha espiritual, você sabe muito bem. E a batalha espiritual, irmãos, ela só é vencida quando nós exercermos a nossa fé. Veja que nós, irmão, já obtivemos a vitória. Nós já temos vitória em Cristo. No momento em que Jesus se entregou na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você, e ressuscitando, Ele já nos deu essa autoridade. Já nos foi ortogada essa autoridade e poder. Nós podemos conferir isso também em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O termo aqui, irmãos, que Jesus usou sobre pisar serpentes e escorpiões, não é pisar literalmente em um animal ou um inseto, mas sim as forças espirituais do mal, ou seja, demônios e espíritos malignos. E o termo pisar aqui, irmãos, significa exercer a autoridade e poder sobre Satanás e todas as suas influências malignas. Por quê? O Senhor Jesus, irmãos, já nos deu poder. Ele já nos deu essa autoridade. E Satanás e todas as suas hostes espirituais da maldade, irmão, já perderam. Porque nós já vencemos. Um exemplo disso está registrado em Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, nós não vamos ser curados, ainda vamos obter a cura, mas se nós já somos, se nós acreditarmos e termos fé que nós já somos curados, a nossa fé, irmãos, ela vai se concretizar. Não é verdade? E veja bem, e por que tem muitos cristãos hoje em dia que sofrem e são vencidos pelos ataques do diabo? Por não conhecer, ou nem tampouco sabe que possui essa autoridade para vencer o mal. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, na parte A, está escrito assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha aí, irmãos, como é duro a gente não compreender
as Escrituras, não conhecer a verdade, como é que você vai derrotar o seu inimigo se você não sabe os pontos fracos deles? Se você não tem nenhuma estratégia, né, para derrotá-lo? Lembra que no passado, no tempo de Moisés, para conquistar aquelas cidades, né, a cidade dos Amalequitas, Moabe, Moabitas, Josué e Moisés, né, enviaram, né, espias para espiar a terra, para ver os pontos fracos daquela terra. Da mesma forma, irmãos, somos nós. Nós temos que ter conhecimento do que nós vamos enfrentar, para nós vencermos essa batalha espiritual. Lá em João, capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não deixe o pecado, né, lhe vencer. E nem tampouco, irmãos, deixe que o diabo lhe vença. Mas use essa sua autoridade e o poder para expulsar e para parar qualquer, irmãos, influência do diabo na sua vida, seja qual for a área. E está escrito, irmãos, que aquele também que está em pé, cuide para que não caia. Veja comigo, na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que está escrito assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Olha que coisa, irmãos. Olha o resultado do pecado já aqui. Confira também em Mateus, capítulo 12, versículo 43, que está escrito: e quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando ele volta, ele acha a casa desocupada, varrida e adornada. Aí a Bíblia fala, irmãos, ainda que ele vem e habita naquela casa trazendo 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem passa a ser pior do que o anterior. Olha aí, irmãos. Agora, ainda na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, leia comigo, no versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao despojadouro de lama. É duro, irmãos, a gente ouvir isso? É. Porque, irmão, esses versículos que lemos agora aqui nos traz um alerta para não voltarmos mais às práticas erradas que fazíamos no passado. Mas temos sim, irmãos, que ficar firme em nossa fidelidade ao Senhor Deus. Seja qual for a área. Mas não ceda de modo nenhum, irmãos, ao pecado. Resista com sua fé, ainda que pareça impossível vencer. Veja comigo também em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós, irmãos, dependemos da fé para tudo. Temos que ter fé para ser salvos, temos que ter fé para ser curado, e também temos que ter fé, irmão, para ser liberto. Liberto dos pecados, né? Liberto da escravidão, das algemas do pecado. E para tudo, irmãos, nós devemos exercer a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos, por isso. Como eu já falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Veja também, e um dia, irmãos, eu ouvi alguém falar: em qual área nós temos que nos empenhar mais para vencer uma batalha espiritual? Na oração ou na leitura da palavra de Deus, irmãos? Lendo as Escrituras Sagradas. Veja bem, se um pássaro tivesse de escolher entre a asa direita e a asa esquerda para voar, qual asa ele escolheria para voar, irmãos? É óbvio que ele escolheria as duas, não é verdade? Porque um pássaro não pode voar com uma asa só.
Da mesma forma somos nós. A oração e a leitura da palavra de Deus, irmãos, tem que estar em união, em conjunto. Porque a oração, irmão, nos traz o quê? Né? O relacionamento com Deus. É ali onde nós, irmãos, né, suplicamos a Deus, oramos pelos nossos entes queridos, né, por uma libertação, por uma cura, pela salvação. Né? Apresentamos toda a nossa queixa, irmãos, a Deus. E Deus ali vem, né, nos atender através do nosso relacionamento com Deus. E as Escrituras Sagradas, irmãos, a leitura é muito importante também porque ela nos traz o conhecimento. Não é verdade? Como é que você vai batalhar contra o seu adversário, contra o seu inimigo, se você não tem conhecimento sobre ele? Como é que você vai vencê-lo? Então a Bíblia, irmãos, nos traz o conhecimento de como usar as nossas armas espirituais para vencermos o inimigo. Agora veja comigo em Efésios capítulo 6, que lemos no início da mensagem. Só que no versículo 14 em diante, vamos lá. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora veja também o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, o importante também, irmãos, aqui, falando sobre a oração. Versículo 18. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e suplicando por todos os santos. A palavra santos aqui, irmãos, está se referindo à igreja, por todos os crentes da igreja. Tá? Você viu aí o que o apóstolo Paulo nos traz? Essa revelação, a importância de nos revestirmos dessa armadura espiritual, irmão, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com esse, irmão, esse revestimento, né, essa vestimenta espiritual, que nós possamos ficar firmes. Agora veja também o versículo 13. Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Porque o dia mau, irmãos, ele vai aparecer nas nossas vidas. Como o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. E todos os dias, irmãos, para nós vencermos essa batalha espiritual, nós temos que estar, né, engajados, né, como guerreiros preparados para essa batalha. E uma dessas preparações, irmãos, é a oração e a leitura da palavra de Deus para obtermos o conhecimento. Mas não é somente a oração, irmãos, e a leitura da palavra de Deus. Nós temos que ter também a fé. Não é verdade? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Que está dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa, irmãos, aqueles que o buscam. Veja, se você ora a Deus, mas não acredita na sua oração, vai ter efeito a sua oração? Não vai. Nem tampouco também quem lê muito a palavra de Deus, a Bíblia, lê, mas não acredita nas verdades bíblicas, no que Deus está falando, não acredita, não dá crédito. Então não tem fé. Então, irmãos, a fé, ela tem que estar no topo. Tanto a oração, a leitura da palavra de Deus e a fé. Se nós tivermos essa base aqui, irmãos, nós vencemos qualquer batalha espiritual. O inimigo, ele pode agir da maneira que for. Nós estaremos preparados para vencer no dia mau. Amém? E outro ponto também, irmãos, que eu não posso deixar de falar, é falando sobre, né, a apostasia pessoal. É muito importante, irmãos, a gente ter esse conhecimento. Porque os dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, como nós já lemos no início, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E essa verdade, irmão, se aplica também nos dias de hoje, que estamos vivendo. E o pecado da apostasia, irmãos, está cada vez mais aí, né, se alastrando pelo mundo. Nós vemos aí, irmãos,
o esfriamento da igreja. Pessoas que eram de Deus e hoje se rebelaram contra Deus. E um exemplo disso, eu quero que vocês abram suas Bíblias. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que está escrito assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Veja que versículo forte, irmãos. Mas o Espírito Santo diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, muita gente, irmãos, vão abandonar a fé. Pessoas que se dizem ser de Deus, né, foram tocadas por Deus, foram renovadas por Deus, mas com o passar do tempo, né, devido à falta de fé, o esfriamento espiritual, essas pessoas, irmãos, abandonaram a verdadeira fé para seguir outros rumos. Agora veja também em Hebreus, capítulo 3, versículo 12, que está escrito assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Agora outro ponto interessante, irmãos. Por isso que é bom a gente abordar esse estudo falando também sobre a apostasia pessoal. E tem muita gente, irmãos, que não tem conhecimento sobre isso. Por isso que aqui nesse estudo você vai ficar sabendo o que é apostasia. A palavra apostasia, irmãos, está se referindo a se apartar ou cortar ou decair, né? Apartar-se de um relacionamento que antes você já tinha com Deus. Como está escrito aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, que diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que significa apostasia, irmãos? Apostasia significa cortar o relacionamento salvífico com Cristo ou apartar-se de uma união vital com Ele e da fé nele. Em outras palavras, para você entender melhor, significa decaída, deserção, rebelião, abandono, retirada ou afastar-se daquilo que antes se estava ligado. Agora, o que leva uma pessoa ao pecado da apostasia? Primeiro de tudo é a falta de fé. Porque ele deixa, irmãos, de levar a sério as verdades bíblicas. Ou seja, ele não aceita exortações, ele não aceita advertência, promessas e nem o ensino da palavra. Ele faz que aceita tudo isso, mas é como se estivesse entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Porque o coração deles, irmão, dessas pessoas, estão, né, ligadas no mundo ainda. Porque quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que a do reino de Deus, irmão, ou do reino celestial, ele começa a olhar para o mundo. E por causa, irmãos, da dureza do coração dessa pessoa e da rejeição dos caminhos de Deus, a pessoa não faz caso mais quando o Espírito Santo fala ao seu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos adverte. É o próprio Espírito Santo que nos convence de nossos próprios pecados. Não é verdade? E acontece que esse esfriamento, irmão, vai fazer com que o Espírito Santo se afaste dele. Como está escrito, irmãos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que o Espírito Santo ele se entristece. Ele se afasta da pessoa. Mas veja bem, a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas que de repente, né, ele passou a continuar vivendo uma vida de pecado, irmãos, não atendendo a voz do Espírito Santo, essa pessoa começou a pecar intencionalmente. E se recusa, irmão, a se arrepender. Tem pessoas que, no começo, teve esse primeiro amor, esse encontro, se arrependeu dos seus maus caminhos, se converteu, né? Aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas por conta, irmãos, das coisas da vida, né? As dificuldades, né? As batalhas espirituais, a pessoa não teve fé mais. A fé foi esmorecendo, até chegar a um ponto do esfriamento total, irmãos.
E o Espírito Santo, mesmo ainda a pessoa no pecado, o Espírito Santo ainda avisa, nos adverte, nos exorta, nos diz, irmãos, a respeito da palavra de Deus, acerca do caminho que nós estamos vivendo. Mas a pessoa continua a recusar, a não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Sabe o que acontece? O Espírito Santo ele se entristece. O fogo do Espírito Santo se extingue, se apaga. E finalmente, o Espírito Santo que habitava ali, irmãos, ele vai sair e a pessoa vai ficar, infelizmente, nesse pecado da apostasia. E o cuidado, a gente tem que ter muito cuidado porque o pecado da apostasia, irmãos, também pode ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus falou que há pecados, contra ele é perdoado, contra Deus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não é perdoado o pecado da apostasia. E como eu sei se eu cometi essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você ainda tem temor dentro do seu coração e quer se arrepender, quer se entregar de novo a Deus, para que Deus restaure a sua vida, que o Senhor Jesus faça uma mudança, isso significa que você não cometeu o pecado da apostasia. Porque você ainda tem temor dentro de você. Entendeu? Então isso é um sinal, irmãos, que verdadeiramente você não pecou contra o Espírito Santo. Sabe o que as Escrituras Sagradas dizem, irmãos? Com clareza. Veja bem, que Deus, Ele não quer que ninguém se perca. Como está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Também no livro de Isaías, capítulo 1, 18. E as Escrituras, irmãos, ela declara que Deus receberá todos que já desfrutaram da graça salvadora de Cristo e, se arrependidos, eles voltarem a Ele com todo o coração, rejeitar o pecado e começar a viver uma nova vida com Cristo. Deus não rejeitará, irmãos, um coração contrito, porque Ele vai ver a sua sinceridade, Ele quer que você mude realmente. Por que é que eu estou falando tudo isso, irmão, sobre o pecado da apostasia? Porque eu já vivi na pele. Eu já passei por tudo isso, irmãos. Eu era escravizado pelo pecado da pornografia. Vivia nas concupiscências da carne, fazendo tudo que a minha carne desejasse. E isso também é um pecado da apostasia. Só que eu, irmãos, não cometi pecado contra o Espírito Santo porque eu ainda tinha temor dentro de mim. Mesmo fazendo as coisas erradas, praticando coisas erradas, eu ainda sentia, irmãos, porque o Espírito Santo falava comigo, só que o pecado, irmãos, como ele é atraente aos olhos, então a pessoa se ilude muito, a certo ponto que a pessoa não consegue mais se libertar, a não ser Deus, irmãos. Porque as pessoas que estão no pecado das concupiscências da carne, dos desejos dos olhos, da soberba da vida, como o apóstolo João declara, as pessoas são orgulhosas. E para quebrar esse orgulho, irmãos, é muito difícil. Mas glória a Deus, irmãos, por isso, porque eu passei por essas coisas. Hoje, já tem 1 ano e 5 meses que eu estou liberto, que eu reconheci meus erros, pedi perdão por todos os meus pecados e voltei, irmãos, para a presença de Deus. E hoje Deus está me dando coisas novas, entendeu? Mudou totalmente o meu coração, quebrou meu orgulho, que antes eu tinha, irmão, e hoje eu sou liberto para a glória de Deus. Você pode conferir um pouco do meu testemunho na segunda parte do vídeo que eu coloquei aí no canal, tá? E é isso, irmãos. Se hoje ouvir a voz do Senhor, verdadeiramente não endureça o seu coração, mas se entregue a Ele, porque Ele vai mudar a tua vida. Se você hoje está disposto a largar o pecado e seguir uma nova vida com Cristo, Deus, ele não quer que ninguém pereça, não quer que ninguém morra nas garras de Satanás, mas Ele está de braços abertos, esperando você, somente você, tomar uma decisão. Então hoje é dia de salvação para a sua vida. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E fique ainda ligado no canal, porque novidades vêm por aí. Aproveite, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e você ficar por dentro de nossos conteúdos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.